Olá, alunos. Gostaria de explicar aos que estão assistindo às aulas no colégio, as aulas presenciais, que apesar do meu nome estar no horário, o professor que vocês encontram lá, dando as explicações de história, é o professor José Neto, né? Que, de acordo com o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, os profissionais com mais de 60 anos pertencem a um grupo de risco e devem ficar afastados do local do trabalho, que é o meu caso. Então, é por isso que as minhas aulas são apenas remotas, como esta que eu estou enviando para vocês, ok? Então, continue enviando por e-mail as atividades propostas nos cronogramas, para que vocês possam receber a pontuação relativa às avaliações 1 e 2, tudo bem? Então, vamos lá. Colégio Ari Quintela, 6º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 14, Renascimento Comercial e Urbano, conclusão. Cidades medievais. As cidades não haviam desaparecido totalmente durante a Alta Idade Média. Muitas delas tinham se tornado sede de bispados. Lembra que nós falamos que a igreja dominava a cultura da Idade Média, então os bispos lideravam e organizavam as cidades. Elas eram cercadas por muros e eram frequentes que, ao final do dia, os portões fossem fechados. Suas ruas eram estreitas, as casas amontoadas. Tal organização espacial propiciava a propagação de incêndios e de doenças contagiosas. Nos séculos X e XIV, a grande migração do campo para a cidade fez com que surgissem construções fora dos muros da cidade. Então, nós vemos aí nessa imagem do Pierre Salmon, né, uma representação da cidade. Vejam um muro aí branquinho, né, contornando a cidade, as casas todas muito próximas, não dá nem para a gente ver direito as ruas, mas pelo lado de fora a gente vê um rio e vê uma outra construção aqui embaixo. Então, vejam que também haviam construções no entorno dessas cidades. As comunas, o cambista. As comunas eram cidades cujos habitantes eram proprietários do terreno onde estava cada cidade. Então, elas se formavam com a supervisão deste dono da terra. Os habitantes das comunas tinham mais autonomia para a administração do espaço urbano. Então, sempre estamos falando em relação à cidade e não mais aos feudos. Agora vamos falar dessa figura do cambista, né, que surgiu nesse período da história da Idade Média. Como as feiras atraíam comerciantes de diferentes regiões da Europa, circulavam diferentes moedas com valores distintos. Lembra que no início não existia moeda, né? Havia a troca de mercadorias. Porém, com o surgimento das cidades, com o excedente que levou as pessoas às feiras para vender as suas mercadorias, surgem então diferentes moedas. Para resolver esse problema, ganhou um destaque a figura do cambista, que nas feiras medievais realizava os cálculos da conversão e o câmbio entre as moedas, ou seja, a diferença de uma moeda para outra, né? Nós vemos atualmente que o real tem um valor, o dólar, outro, o euro, outro, mais ou menos isso que era calculado pelos cambistas na Idade Média. Com o tempo, o cambista passou a realizar empréstimos de juros ou depósitos. Cruzadas. A origem do nome cruzadas. A cruz utilizada pelos seus participantes, então na roupa dos cruzados tinha uma cruz, por isso o nome cruzadas, e elas eram expedições militares feitas pelos cristãos em direção à Terra Santa, ou seja, Jerusalém. Interesses religiosos das cruzadas. Por que eles tinham esse interesse religioso? Eles queriam recuperar a influência cristã no Oriente e expulsar os islâmicos de lugares considerados santos. Então, existiam islâmicos, né, pessoas que praticavam o islamismo nas regiões onde Jesus Cristo viveu. Agora, as cruzadas também tinham interesses econômicos.
Eles queriam aumentar o comércio na Europa e ter acesso aos produtos do Oriente. Então, é aquela busca às especiarias. E os interesses políticos das cruzadas era conquistar terras no Oriente, né? Dominar aquela região. Foram muitas expedições cruzadas. Após a primeira cruzada, foram organizados mais 7. Então, na verdade, conhecidas, nós temos 8 cruzadas. Se a gente olhar aí nesse mapinha, aí vocês vão ampliar para poder enxergar a trajetória de cada uma dessas cruzadas. Na quarta cruzada em diante, os interesses comerciais foram colocados acima dos interesses religiosos. Então, como a gente disse lá no outro slide, a motivação inicial era tirar os islâmicos de Jerusalém. Porém, o comércio estava sendo mais lucrativo e então esses interesses sobrepujaram, né, estavam acima do interesse religioso. Essa expedição, ou seja, a partir da quarta cruzada, não chegou a atingir Jerusalém, mas tomou Constantinopla, né, aquela cidade ali no mar Mediterrâneo, onde havia um grande comércio de especiarias em 1203. As cruzadas deram certo? Bom, se no plano religioso as cruzadas não atingiram plenamente seu objetivo, no que diz respeito ao comércio, elas obtiveram grande êxito. No contato entre os cruzados e os muçulmanos, foram estabelecidos alguns acordos diplomáticos entre o Oriente e o Ocidente. Tais acordos permitiram a circulação dos comerciantes ocidentais, né, que vinham lá da Europa, pelo Oriente, antes dificultado pelos muçulmanos. Assim, os comerciantes levaram para a região da Europa produtos que normalmente não eram fabricados lá, a maioria deles de luxo, como perfumes, tecidos finos e joias. Comercializavam também as especiarias, como a noz moscada, o cravo, o gengibre e o açúcar. A procura por esses produtos ajudou a saquear o comércio e a atividade que declinou durante o período da Alta Idade Média, ou seja, entre o 5º e o 10º ano da Idade Média. As cruzadas estiveram diretamente relacionadas ao movimento de renascimento do comércio. Então, renascimento quer dizer nascer de novo, um comércio que antes, na Idade Média, estava abafado. Então, nós vemos nessa imagem de Jean Colombo a conquista de Antioquia no século XV, é uma iluminura, uma pintura, né, de um livro que está na Biblioteca Nacional da França. Essa gravura do século XV mostra uma batalha entre cruzados e cristãos e turcos islamizados na região de Antioquia, que é a atual Turquia. Com esse slide a gente conclui então a unidade temática 14.